Pronto. Eu vou gravar, aí vocês coloquem o nome ali para mim, por favor, no chat. O Reginaldo já colocou, Reginaldo. Tá. Só vou copiar aqui o nome do Reginaldo de novo, só para ficar aqui. Cleocir. Então, quem está chegando, coloca o nome ali no chat ali para mim, por favor. Para a gente deixar registrado. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo uma... David, como chegou? Fazendo uma pergunta aqui para vocês, até para direcionar algumas discussões aqui. Para vocês aí, qual que é o maior desafio, dificuldade, ou que precisa de ser melhorado em gestão de projetos? Na empresa aí que vocês atuam, qual que é o gargalo, a dificuldade, o desafio? Quem Eu quer acho ser que, para mal de tu, eu vejo que é a constante mudança do escopo, tá? Eu acho que esse é o maior desafio. Quando o projeto inicia e finaliza conforme o escopo inicial, não vejo grandes problemas, porque tu já começa desde o início com aquele plano e segue, né? E agora, quando muda, bagunça tudo, pelo menos dentro da nossa ferramentaria. Beleza. Obrigado aí, viu, Reginaldo? Vou falar aqui da Casa Fera, então. No nosso caso, a gente participa, assim, junto com muitos... Tá muito atrelado a cronogramas, a muitos projetos de clientes, né? Então, acho que o maior desafio para a gente era alguma forma de ter uma interação, uma integração de troca de dados, assim, com projetos dos clientes. Acho que isso seria, assim, o maior desafio que a gente teria hoje. E outro desafio é com relação ao desenvolvimento de novos produtos ou melhorias de processos, né? Aquela situação que eu comentei na aula anterior, né? Onde a gente tem uma dificuldade um pouco maior de fazer a gestão desses projetos. Beleza. Quem mais se habilita aí a dizer aí os desafios, as dificuldades? O Felipe. Olá, professor. Na verdade, pelo nosso tamanho aqui, professor, eu tive bastante problema antigamente com comprometimento. Na região, a gente está tendo uma escassez de funcionário, principalmente com a geração mais nova, que não está adentrando no mercado. E esse foi um dos motivos que a gente deu uma reduzida e tentou procurar uma projeção de terceirização. Então, hoje em dia está bem melhor para nós, só que, claro que outros pontos eles são comprometidos nessa parte de terceirização. Mas, a princípio, o pior problema para nós foi o comprometimento da nova geração com esses funcionários. De resto, projetos, como temos poucos, a gente não tem esse problema de controle ou de fabricação, ou de tempo. Então, para mim, é comprometimento. Beleza. Alguém quer mais falar aí das desafios, dificuldades, aí o que pode ser melhorado aí na gestão de projetos? Mas está tudo em ordem. Vocês falam agora, se calha para sempre. Hein? Não, brincadeira, né? Então tá. Então, eu anotei aqui e acho que a gente vai falando aqui ao longo do trabalho, tá? Eu vou compartilhar aqui, eu vou acabar a apresentação. Oi, David, quer falar alguma coisa?
Não, tudo bem, professor. Tranquilo, é só Sim. o pessoal estava me chamando aqui, desculpa. Tranquilo. Então, eu vou continuar aqui, e aí depois a gente vai falar um pouco sobre gestão de tempo, aí depois eu vou mostrar uma outra forma de fazer, outra ferramenta aí de fazer gestão de projetos, para a gente desenhar um pouco o escopo, e aí a gente vai avançando aí, depois de falar de gestão ágil, mas não hoje, tá? E aí a gente vai avançando aí, tá? Então, assim, ó, dentro daquelas dimensões assim de gestão de projetos, né, um dos aspectos aí é a questão aí do gerenciamento da qualidade, né? Então é importante aí, né, fazer esse planejamento aí da qualidade, né, realizar a garantia da qualidade em todas as fases aí do desenvolvimento de produto, né, e controlando essa qualidade, né? É claro que assim, ó, a gente sempre foca, né? No final a gente quer que o molde tenha qualidade, né? Então, dentro das especificações, que seja robusto, né? Vocês estão vendo a minha tela aí, não? Não. Então ela, por que ela parou de compartilhar aqui? Permitir. Deixa eu ver aqui. Agora foi, né? Agora foi. Então, assim, a gente sempre foca, né, na qualidade do produto, né, no molde, né? A gente quer que o molde tenha confiabilidade, né, que esteja dentro das especificações, que injete a peça conforme ela tem que ser injetada, né? Só que essa qualidade, ela está muito associada aí à qualidade dos diversos processos que levam à fabricação aí do ferramental, né? Então, a gente tem que assegurar também a qualidade do processo, né, para a gente ter essa qualidade aí, essa qualidade no produto, né? E no fundo, né, a gente quer que o objetivo de tudo isso, né, é que, como a gente tem vários stakeholders envolvidos aí no projeto, né, no desenvolvimento aí de um projeto, então, como o Alan falou assim, pô, às vezes eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo lá junto com o meu cliente, né, e esse cliente ele tem necessidades que estão explícitas, né, tem necessidades que às vezes ele não fala, mas ele quer, né, nenhum cliente vai falar assim, eu quero sentir segurança nas tuas decisões, né? Mas está ali implícito isso daí, né? E o cliente quer que as necessidades, quer, né, que as necessidades das diferentes partes aí elas sejam atendidas. Então, eu acredito que toda, né, empresa que vocês trabalham, né, ela tem lá a política de qualidade. É importante que essa política de qualidade ela esteja incorporada aí no gerenciamento, né, do processo aí de gerenciamento de projetos. Então, nada mais é do que um documento, né, que vai especificar, né, como todos os procedimentos eles podem ser aplicados, quem que vai aplicar, quando que vai aplicar, né, quais são os padrões de qualidade, né? Seria muito interessante, por exemplo, que um cliente contratante do teu, né, da empresa de vocês para fazer um ferramental, ele ao longo do processo de fabricação daquele ferramental, ele tivesse condições, né, de auferir como é que está a qualidade em cada uma das etapas do processo de fabricação do molde. Talvez eu ficaria bem satisfeito se eu conseguisse, né, ter uma medida, ter alguma coisa que me desse esse retorno, né? Então, muitas vezes, né, isso daí pode ser até um diferencial, né, na hora de se adquirir, né, um ferramental de uma empresa. Então, esses padrões, né, é importante ter esses padrões, né, que eles são relevantes aí para o projeto,
E na verdade, assim, você pode estabelecer um padrão que ele pode ser aplicado, né, em todos os projetos, né? Por quê? Porque falando, né, a gente está falando muito aqui, ó, do processo, né? Desse processo aqui de fabricação do ferramental, né? Então, dentro desse padrão, né, a gente busca lá o atendimento das necessidades, né? Então, formas, né, de prevenir problemas, né? Verificar que se todas as áreas aí que estão envolvidas no desenvolvimento ferramental, ela vai estar atuando aí né, para oferir, controlar e gerenciar essa qualidade, né? E isso daí dentro, né, de toda a fase aí de desenvolvimento aí de produto, tá? Então, assim, no final, né, muitas empresas têm o quê? Tem uma lista de verificações, né? Então, essa lista aí de verificações são um instrumento, uma ferramenta, né, para a gente oferir se uma determinada etapa foi bem atendida, se tem algum problema ou não, e como é como é que está o ferramental, né? Então, isso daqui faz parte aí do processo de desenvolvimento de ferramental. Outra coisa que é importante também, assim, a gente gerenciar no desenvolvimento do ferramental é o gerenciar os recursos humanos, né? Então, como como não foi o David, né? Como o Felipe comentou, né? Ele teve lá problemas, né, de recursos humanos. Por quê? Porque não conseguia, era difícil de gerenciar esses recursos humanos, identificar as pessoas, né, mobilizar as equipes, desenvolver a equipe. Então, dentro aí de um processo aí de desenvolvimento aí de projetos, né, a gente tem que planejar, né, quem que vai ser a equipe que vai fazer lá o ferramental, né, a gente tem que analisar, né, a quantidade de pessoas que vão trabalhar no desenvolvimento aí de ferramental. A gente vai ver, por exemplo, como é que a gente vai alocar as equipes, né, quais são as responsabilidades de cada uma das pessoas. Tem pessoas que a gente vai precisar de fazer treinamento, capacitação, né, e desenvolver essas pessoas. Então, assim, essa parte aí é uma parte assim que ela é bem complexa, né? Porque como já disseram, né? Pô, a gente teve lá problemas, né, de comprometimento, problemas com o pessoal do RH mais novo, né? Então, assim, e o planejamento da equipe é aquele negócio, né? Será que, por exemplo, assim, eu posso ter moldes mais simples, mais complicados, mais complexos, e eu posso alocar as pessoas de acordo com a sua competência para fazer cada um desses tipos de ferramentais, né? Então, eu consigo, se eu tiver isso daí bem organizado, eu consigo fazer um pouco eu consigo fazer esse escalonamento, né, e alocar as equipes. Ao mesmo tempo também, né, eu posso nessa alocação das equipes desenvolver as pessoas, né? Então, às vezes eu posso pegar um cara mais novo, colocar isso daí junto com um cara mais experiente, né? Mas para quê? Para desenvolver, né, essas habilidades aí dos indivíduos. Eu lembro que eu tinha eu orientei um trabalho ali a aluna, ela trabalhava na Wilpon, né? E ela estava fazendo mestrado, né? E aí o que a gente fez? A gente avaliava, até depois eu posso passar para vocês, assim, a gente avaliava qual que é o nível de complexidade dos projetos, né? Depois eu vou até falar um pouco sobre isso daí. A gente avaliava qual que é o nível de complexidade dos projetos e qual que é o nível de experiência das pessoas.
E aí, com base no nível de complexidade dos projetos, a gente desenvolveu um modelo para fazer essa alocação, né? Para colocar em projetos mais complexos, pessoas com mais experiência, projetos mais novos, projetos mais simples, pessoas com menos experiência. A gente acabou que desenvolveu um modelo disso daí. Eu posso até depois passar isso daí eu posso botar lá no Moodle e posso comentar aqui também na sala, posso trazer isso daqui com mais detalhes para vocês, né? E aí, com essa questão das equipes, né, eu consigo alocar aqui quanto que vai ser a hora de cada um, né, quanto tempo vai gastar em cada uma das atividades. Se eu tivesse as atividades aqui padronizadas, fica mais fácil, né, eu alocar isso daqui. E aí eu posso ver, por exemplo, né, dentro daquelas atividades, né, então, por exemplo, assim, ó, a pessoa A, né, ela vai, numa fase de pré-proposta, ela vai participar, o cara B aqui vai ser um consultor, o C vai ser um participante, esse cara aqui, o D, ele vai ser o aprovador, ele vai aprovar a atividade, ele vai ser o responsável pela tarefa, né? E esse cara aí aqui, ele vai só ser informado, né? Então, para cada uma das etapas. Então, por exemplo, né, lá no caso, por exemplo, da Mod2 ali, Reginaldo, vocês têm todas as caixinhas, né, e nas caixinhas ali vocês têm pessoas que podem estar relacionadas. Então, em determinada atividade lá, por exemplo, eu tive lá a fase lá de usinagem, né? Ela vai atrasar. Então, o cara aqui a pessoa que é responsável pela montagem, ela precisa ser informada que aquilo ali vai atrasar, né? Mas ela é responsável também para dizer o novo prazo. E talvez quem vai aprovar aquilo ali, né, seja você. Então, essa matriz de responsabilidade, ela mostra, né, qual que é o papel de cada pessoa no processo aí de desenvolvimento de produto. Diga, David. Acho que o David queria perguntar alguma coisa aí, que levantou a mão. Então, professor, só para fazer um Diga. comentário ali, boa tarde a todos aí. Boa. Só para fazer um comentário ali, a gente tem a matriz aqui um pouquinho ao contrário, de vez de o supervisor de usinagem passar que ele vai atrasar, é a montagem que verifica isso, entendeu? Então a gente tem um sistema puxador que a gente faz ao contrário disso, porque às vezes ele não consegue no todo dar esse suporte todo. Então a gente só faz o efeito contrário, entendeu? Não, perfeito, David, mas até na outra turma surgiu um pouco dessas discussões. É assim, ó, importante, né? Que cada empresa ela vai ter a sua forma de trabalhar, né? Então, porque às vezes também os produtos são diferentes. Mas dentro dessa forma de trabalhar, é importante que, na área de RH, que tenha os papéis bem definidos e tenha a responsabilidade de cada um, né? Então, é isso que você falou, né? O rapaz lá né, o responsável, ele vai fazer ele vai passar essa informação para outra área. Tá perfeito, né? E mesmo, e também assim, ó, por exemplo, qual tipo de decisão que ele pode tomar ou não, né? Então, isso daí também é bem importante, né? Sim, sim. Então, mas é isso, é uma matriz aí de responsabilidade. É uma matriz de responsabilidade, né? Então, isso é importante para cada um também, né, saber qual que é o papel. As fases ali, ó, elas vão mudar, né, de acordo com a organização de vocês, né? Talvez algumas empresas vão ter 10, outras vão ter 7, né? Pode ser que essas fases aqui elas mudem
para diferente tipo de produto também, né? Mas é importante que cada pessoa aqui dentro, né, ela saiba qual que é o papel dela, né? Então isso daí é fundamental, né? Tá? E assim que funciona mesmo, né? Mas vocês estão corretos aí, né? Definir essas responsabilidades, tá? Inclusive, assim, ó, até, por exemplo, acho que o Alan ali comentou, né? O Alan comentou a questão lá com os clientes. Em muitos casos, essa matriz de responsabilidade, ela vai envolver o cliente lá também, né? Então, e aí vai, por exemplo, assim, ó, pô, eu vou fazer uma mudança de escopo, né? Quem que vai autorizar isso daí ou não, né? Porque essa mudança de escopo, né, ela vai ter impacto no tempo, né, ela vai ter impacto no custo. Quem que vai fazer isso, né? E se essas coisas estiverem combinadas lá no início do projeto, ela fica muito mais fácil, né? Então, talvez lá, por exemplo, se tiver lá no contrato assim, olha, a mudança de escopo, né, ela é permitida, mas isso daí vai ter que ser Está cortando, professor. né, vai ser isso daí. Alô? Voltou. Né? Alô? Voltou. Então, isso daí, né, esse acordo inicial lá no contrato, né, da mudança de escopo das responsabilidades, ela vai garantir que os papéis de cada um estejam bem definidos, né? Então isso daí é fundamental, né? Eu posso colocar isso daí lá na mudança do escopo, no plano de escopo, e ele vai comunicar com esse plano de RH, tá? Então assim, ó, no final, né, eu vou ter lá a responsabilidade, o papel de cada um aqui, ó, né? E qual que vai ser a responsabilidade de cada um, tá? Então, isso daí é um aspecto aí a ser considerado. O outro ponto, né, é o planejamento da comunicação, né? Então, eu tenho que gerenciar essas comunicações, né? Eu tenho que gerenciar como é que vai ser feita a comunicação no projeto, né? Controlar essas comunicações, né? Então, é claro que hoje em dia, né, a gente está indo cada vez mais aí para uma formalidade, né, dessas comunicações, então é importante utilizar canais oficiais, embora também eu concordo e a gente não pode deixar de lado que, por mais que as empresas investam em sistemas de gerenciamento aí de projetos, em sistemas de comunicação, o velho WhatsApp, né, não tão velho assim, ele acaba sendo, os grupos, ele acaba facilitando muito a comunicação das pessoas, né? Mas é importante nesse grupo identificar quem são as audiências, né? O que vai ser comunicado, quem que vai ser o responsável por essa comunicação, né? Quem que vai falar lá com o cliente, né? Então provavelmente já teve assim algum problema que alguém da equipe lá foi lá, se adiantou e mandou um e-mail para o cliente e não era para ter mandado, né? E aí virou uma bola de neve isso daí, né? Então, assim, isso daí é importante, né? Quem vai receber as informações, quais são os métodos, as tecnologias, as frequências de como que vai ser isso daí, vai ser comunicado, né? Eu sempre vejo assim, né? Às vezes a gente recebe aquele e-mail assim, aí pede assim, quero que cada um mande aí a sua disponibilidade, né? Aí o cara responde para todo mundo, né? Eu falo assim, pô, mas para que responder para todo mundo, né? Responde para a pessoa que perguntou, né? Deixa ela organizar as informações e eu lembro que isso daí sempre dá problema com isso. Não é que seja um problema, né? Mas a tua caixa de e-mail sempre fica cheia com esses negócios. Então, isso daí é importante,
né? Ter isso daí bem registrado, né? Algumas empresas não permitem o uso de WhatsApp, né? Às vezes eu faço umas reuniões ali, tem aluno ali da VEG, aí o cara da VEG não pode usar e-mail particular lá dentro, enfim, né? Vira e mexe, né? Sempre tem essas restrições, tá? Mas é importante eu pensar aqui na comunicação. Então, aqui o emissor, né, quem que vai emitir, quem que vai receber aquilo ali, como é que vai ser essa mensagem aqui, o meio feedback, tá? Eu posso criar um plano aí de comunicação, até depois tem uns modelos aqui, eu vou mostrar para vocês, né? E aí uma outra coisa, eu vou passar aqui bem rápido, depois a gente vai falar um pouco mais, é de gerenciamento de risco, né? Por quê? Porque todo projeto tem um risco, né? E esse risco é essa possibilidade de ocorrência de um resultado indesejável, né? Efeito de qualquer resultado aí de qualquer evento, né? Então, o risco é uma medida da probabilidade de ocorrência, né, e consequência daquela ocorrência, né? Eu sempre falo assim, ó, risco é diferente de problema, né? E aí, às vezes, eu gosto de dar o exemplo da coxinha, né, cara? O cara assim, ó, existe um bar ali na esquina que ele tem uma coxinha excelente, entendeu? Pô, a coxinha é super saborosa, só que o lugar é meio sujo, né? O lugar é meio sujo. E, pô, já aconteceu de umas 2, 3 vezes eu vou lá, como aquela coxinha, eu passo mal, né? O cara comeu a coxinha, passou mal, ele está com um problema. É claro que tem um risco dele ir lá naquele bar e comer a coxinha. Para evitar aquele risco, o cara pode tomar algum remédio antes de comer a coxinha, né? Por quê? Porque se tiver alguma coisa, eu já vou estar prevenido, né? E o risco é isso, né? Então, assim, tem o evento, né? Eu tenho a probabilidade de ocorrência daquele evento, né? E eu tenho o impacto daquilo ali. Um exemplo mais, assim, ó, que teve mais comum aí no nosso dia a dia foi a própria Covid, né? A Covid foi um evento. Qual que era a probabilidade de ocorrência daquilo ali, né? Acho que todo mundo aqui, se perguntasse para alguém antes daquele evento, ia falar assim, cara, isso daí é quase zero, né? Hoje, assim, tem uma probabilidade, né? E ela pode ter um alto impacto. Se perguntar lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, qual que é a probabilidade de ter ocorrido, de ocorrer uma nova cheia daquela, né? Então, assim, o evento, né, o evento ele tem uma probabilidade de ocorrência e ele tem um impacto. E esse impacto ele pode ser baixo, médio ou alto, né? E isso daí, quando a gente está falando em risco, a gente está falando nessas coisas aqui, ó. Então, por exemplo, assim, ó, riscos externos, imprevisíveis, mudança de legislação, né? Esses dias a gente estava discutindo lá com o pessoal do MIDIC, né, para que o molde ele possa entrar como investimento pelas empresas para ter um abatimento lá e tal, não sei o quê, mas estavam vendo que isso daí não era possível, né? Na verdade, assim, era até um aspecto, uma mudança, né, que ela causou um evento que ela causou um impacto positivo, né? Mas vou dar um outro exemplo assim, ó, qual que é o impacto, né, do Trump taxar em 20%, em 25% a importação de aço? Para o setor de ferramentaria, o impacto é baixo, médio ou alto? Entendeu? Alumínio, a mesma coisa, né? Então, às vezes pode ter isso daí, né? Então, assim, outra coisa, assim, ó, qual que é o impacto de ocorrência de catástrofes naturais? Mudança, por exemplo, da prioridade do cliente, né? Então, por exemplo, assim, ó,
Né, as montadoras, elas colocam o pedido no mercado, mas e aí? Com essas mudanças lá nos Estados Unidos, vai ter mudança na prioridade dos clientes? Né? Tudo isso traz risco ao negócio, né? E pode trazer risco também ao negócio, quando eu digo assim, novas oportunidades, né? Em preço e tal. Mas às vezes eu posso ter mudanças, eu posso ter impacto na fabricação mesmo do ferramental, né? A mesma coisa assim, ó, qual que é o risco de uma mudança nas especificações, né? Que ela comunica com o escopo. Então, assim, o cliente mudar uma especificação de um projeto, qual que é o risco? Então, imagina o seguinte, ó, se eu tivesse como prever isso daí lá no início do projeto. Então, assim, eu tivesse projetos que a possibilidade de mudança de escopo é baixa, outra que é média e outra que é alta. Então, talvez, historicamente, alguns clientes tenham essa possibilidade. E aí eu já vou para aqueles clientes que têm essa possibilidade de mudança de escopo, eu já vou com o pé atrás, entendeu? Eu já economizo algum recurso, eu já deixo selecionada algumas alternativas, tá? Então eu poderia fazer uma avaliação, né, dessa mudança aí do escopo. A outro risco aí é o risco, por exemplo, da complexidade do sistema, né? Então, assim, ó, acho que como o pessoal da Baldur falou, se a gente não faz usinagem de lentes. Por quê? Porque é uma usinagem talvez um pouco mais complexa, que não é o negócio de vocês, talvez tenha empresa especializada em fazer isso, e não vale a pena a gente correr o risco de pegar um projeto desse daí e fazer. Tá? Então, beleza, né? Vamos assim, tá ótimo, tá excelente, vários projetos na carteira, a gente continua dessa forma. Tem riscos que eles estão específicos à tecnologia. Então, por exemplo, assim, ó, acho que eu vou dar o exemplo aqui, talvez, do Alan, que ele fala assim, pô, a gente faz desenvolvimento de novos produtos. Então, às vezes, o desenvolvimento de novos produtos, ele requer o desenvolvimento ou a aplicação de novas tecnologias que não estão maduras o suficiente, às vezes, né? Então, por exemplo, assim, pô, eu vou fazer lá um conformal cooling, tá? Pô, conformal cooling, assim, é uma tecnologia relativamente nova, tem empresas que faz, mas é diferente de um processo de refrigeração mais tradicional. Tem um risco associado àquela tecnologia? Tem um risco. Ele é alto, ele é baixo? Talvez vai depender de quem vai fornecer aquilo ali, tá? Tem os riscos técnicos associados à produção, né? Então, o azulzinho ali, posso ter isso daí, né? Eu posso ter riscos, por exemplo, gerenciais e organizacionais, aqui na caixa cinza, né? É isso daqui, ó, alocação inadequada de tempo, alocação inadequada de recursos. Então, às vezes, eu tenho que fazer uma operação que eu não sei quanto tempo que eu preciso exatamente, né? Eu tenho um risco daquilo ali, né? Risco aí de priorização de projetos, né? E de não ter fluxo de caixa para fazer o desenvolvimento do ferramental, tá? Além disso, né? Talvez não seja muito, não se aplique mais, mas assim, até tem esse risco de licenças, né? A gente estava até discutindo com o pessoal daquele programa Conecta Mais, acho que é o Conecta Mais lá do Mover, né? E a gente estava falando assim, pô, a maioria dos recursos que foram utilizados naqueles projetos visou a legalização de software, né? É o risco do cara usar uma licença que não é oficial e ser pego, né? Tem o risco disso daí. Né? E aí o impacto é alto, né, para a empresa.
direitos de patentes, ações judiciais, né, e contratos aí que sejam contratos fracassados, né? Então, por exemplo, qual que é o risco de eu pegar um projeto e o cara não me pagar? Né? E tem riscos aí que são externos, previsíveis, né? Então, por exemplo, assim, risco de mercado. Então, por exemplo, você, com essas mudanças lá dos Estados Unidos, guerra na Ucrânia, tal, não sei o quê, como é que vai ficar o mercado de ferramental? Que tipo de molde vai ser demandado pela indústria nos próximos anos? Né? Disponibilidade de matéria-prima, né? O próprio câmbio aí muitas vezes é um risco, né? Então acho que o Alan aí, que acho que importa aí, ele tem um risco disso daí, né? Do dólar subir, baixar, enfim, né? Inflação, imposto e taxas de empréstimo. Então vocês vejam o seguinte, ó, talvez alguns, assim, ó, alguns riscos aqui vocês nem tinham pensado, né? Vocês chegam a fazer análise de risco aí dos projetos, não? Como é que vocês tratam o risco aí no projeto? Ou ninguém trata disso daí? O Alan trata, não? Leva em consideração isso daí no projeto, Alan? Sim, todos esses fatores aí, eu acredito que a gente contempla aqui sim. Tá. Agora, tem alguns que menos, né? Mas, pelo menos os riscos externos previsíveis, sim, riscos legais, sim. Mudança de legislação é difícil bom, ali está como imprevisível já, né? É difícil de mudança. Técnicos a gente trata bem, até dentro do exemplo que você citou, conforme ao cooling, né? Nós somos fornecedores disso. E uma coisa que a gente se preocupa muito é que o cliente tenha não só que ele tenha uma boa experiência durante a cotação que ele faz com a gente, durante um estudo do projeto dele. Então a gente tem não só uma preocupação assim em fazer bem feito, como que ele possa se sentir seguro, né? E a gente tem tido assim uma aprovação fantástica desse item. Oh, que legal. E eu acho que está todos os itens aí a gente procura fazer da melhor forma possível. Porém, tem os que são realmente imprevisíveis, né? Essas mudanças de legislação, eu deixei de pegar férias por um monte de coisas, fui para a praia, fiquei só por causa de mudança de legislação, um monte de coisa que afetou a gente e a gente tem que ficar ajustando o sistema. Sim. Na virada do ano, algumas coisas começou agora em fevereiro. Então, É isso aí mesmo. O Felipe avalia, ou Felipe? Alguma coisa? O que a gente fez antigamente, professor, eu até estava dando uma olhada agora, enquanto estava falando sobre gerenciamento de riscos, eu tenho um estudo que foi feito, se eu não me engano, por 2020, que fazia justamente essa parte de uma matriz de probabilidade por impacto, que era fazendo a multiplicação. Vou mostrar isso daí. Eu não sei se tu quer que eu não dá para mostrar a tela, até posso dá para mostrar. Dá para mostrar. Por curiosidade. Vou parar aqui, aí você mostra. Sim, deixa eu dar uma olhada se eu consigo ver aqui. Apresentar agora, vamos ver se aparece. Selecionar uma guia, janela. Só um minutinho aqui. Aqui. Tá aparecendo alguma coisa aí para vocês? Deixa eu ver. Tá aparecendo. Tranquilo. Até tinha esse material aqui antigamente que estava falando do impacto de riscos, era basicamente um critério de definição que a gente faz, né? Cada empresa faz a sua. Pega um percentual, na época a gente estimou em 20%, né? Então, a classe é ter muito baixa até muito alta, e como que é algo arbitrário, talvez para mim seja um ponto correto para minha empresa, mas para os guris ali, que são de outras, talvez caia fora. Então, a gente analisa cada risco que tinha e fazia uma multiplicação das probabilidades. Por exemplo, no setor organizacional, o alto custo de equipamento necessários, então a gente batia para ver o que chegaria no mais crítico, né?
Mas, que nem eu comentei, esse aqui é um trabalho que foi feito antigamente e hoje, para mim, pelo meu tamanho de empresa, já não comporta mais, né? Mas, basicamente, ele pegava aqueles outros pontos também que o senhor acabou de comentar também, de quem que seriam os colaboradores, quem é o responsável pela execução. Então, é algo que foi feito, é um trabalho simples inicial, mas hoje em dia, como que a gente pequeno já não comporta mais, né? Mas é interessante, eu acho, até para o Sim. pessoal que começa a fazer. Seria basicamente isso aí, professor, só para colaborar um pouquinho com a turma. Tá. Até depois aí o pessoal quiser mostrar algumas coisas aí também, que sempre aí um aprende com o outro também, isso daí é interessante, né? Mas obrigado aí, viu, Felipe? Uhum. O pessoal da Molditu aí, vocês avaliam? Como é que funciona? Quem quer falar aí? Aqui fala o Reginaldo está quieto hoje. Não, Quem tem mais? Vou falar assim, ó, como os nossos projetos são muito repetitivos e, claro, essa matriz ali é muito, muito bom fazer, né, de risco. Sim. Só que, ao mesmo tempo, ela é burocrática quando tu trata, né, tu vai fazer, por exemplo, cada molde tu fazer uma matriz daquela ali, preencher uma matriz daquela ali. Então, nós não... Talvez a gente faça essa matriz inconscientemente. Consciente, não. Tá. Não, beleza. Eu não sei se tem mais alguém de alguma outra empresa aqui, que acho que hoje... Aliás, vocês que entraram aí, depois vocês colocam o nome ali no chat para mim, por favor. Né? Porque eu acho que tem gente da Molditu, da Casa Fera e da Stronghold. Se tiver mais alguém de outra empresa, vocês dão um grito aí para mim. Tem. Tá. Beleza. E aí, como o Felipe falou, essa daqui, essa matriz aí onde que eu tenho a probabilidade de ocorrência, né, de algum evento, né? E aí pode ser muito baixa, moderada, alta, né? Ele dividiu lá em percentuais, né? E o impacto, né? Então, né, dessas que estão... E é claro que isso daqui, ó, né, quando a gente fala isso aqui, é um modelo, né? Então pode ser que nessa caixinha aqui, ó, alta com muito baixa aqui seja moderado, entendeu? Isso daí vai depender muito de empresa para empresa, né? Mas assim, essas que são altas aqui, né, é importante ter ações aí, né, que mitiguem isso daqui, né, e assim como nas baixas, né, e aí envolve também monitorar isso daí com maior e menor frequência, né. Inclusive, né, muitos desses riscos, né, você pode estabelecer ações para evitar esse risco, ou então você pode terceirizar o risco, né? Então, eu vou dar até vou usar aqui o exemplo, né, eu vou fazer a propaganda aqui, né? Então, por exemplo, assim, ó, imagina que chegou lá na Molditu ou na Stronghold, um cliente falou assim, eu quero que tenha lá uma cavidade, né, feita em conformal cooling. Eu não tenho experiência nisso daí, né? Então, esse risco tecnológico aqui, de complexidade do sistema, associado à tecnologia, ele é alto. E o impacto de ocorrer aquilo ali, algum problema no projeto, ele também é alto, né? Então, ele vai estar aqui, ó. Né? Assim, ó, a probabilidade de ocorrência, né, ela é alta e o impacto vai ser alto. Então, ele está aqui no vermelhinho. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ô Alan, eu vou bater o telefone lá pro Alan, cara, a gente está com um projeto aqui, né, envolve conformal cooling, eu sei que vocês têm experiência nisso daí e tal, né, eu quero que vocês me ajudem. Por quê? Porque na hora que eu estou fazendo isso daqui, ó, né, ele está aqui no alto. Eu estou passando o risco da operação para ele, mas como ele tem uma competência muito grande disso daí, a probabilidade de ocorrência é baixa e o impacto vai ser baixo.
Então, nesse caso, eu posso terceirizar esse risco, né? Então, assim, isso é uma prática comum, assim, né, que as empresas fazem, né? Às vezes faz intuitivamente, né? Ah, eu tenho o risco de atrasar o meu projeto. Então, pô, eu vou pegar isso daqui, né, essa operação, e eu vou terceirizar essa operação com algum fornecedor que eu tenho confiabilidade e assim por diante. Então, é um pouco também, acho que do que o Reginaldo comentou, né? Intuitivamente a gente faz isso, né? Intuitivamente a gente faz, tá? Mas é importante a gente pensar, né, nesse risco, talvez tenha outro também, né? Sei lá, o risco, por exemplo, qual que é o risco de rotatividade de mão de obra, né? Às vezes eu converso muito ali com o Christian, com o Pofo também. Às vezes a pessoa acontece, né? Troca o emprego de uma ferramentaria para outra por questão de 200, 300 reais, né? E às vezes eu tenho só uma pessoa que fazia aquela operação, né? Então, qual que é o risco técnico né, do cara sair, tá? Ou às vezes como o Felipe falou, né? Eu tenho um risco aí associado à qualificação, ao comprometimento, né? Então, tudo isso faz parte aí do negócio, tá? Uma outra coisa que também é importante a gente pensar, né, nas aquisições, né? Então, eu planejar, por exemplo, como é que vão ser as aquisições, né, dos componentes que eu vou precisar para aquele molde, eu conduzir essas aquisições, né, e controlar, ver se elas estão chegando, né? Então, às vezes eu tenho que fazer algum contrato, né? Eu tenho que ver como é que esse contrato vai ser gerenciado, né? E muitas vezes também, né? Às vezes, imagina, né? Como o Aldo falou, né? Eu tenho mudança de escopo. E às vezes essa mudança de escopo, ela vai interferir a aquisição de serviços de terceiros, ou às vezes de componentes de terceiro, né? Como é que vai ficar isso daí? Quem que vai arcar com esses custos, né? Então, quais são esses procedimentos aí, né, para atendimento, por exemplo, de uma mudança de contrato, né, que às vezes não estava prevista lá do plano, né? Então, isso daí né, às vezes é complexo também, né, porque tem coisa assim, o que a gente consegue medir é legal, né? Pô, a gente consegue medir acabamento superficial, a gente consegue medir dimensão e tal, mas às vezes muitas propriedades aí mecânicas aí de determinados componentes, pô, é muito complexo de eu estar medindo, né? Tudo bem, eu tenho lá uma matéria-prima que ela é certificada e tal, né? Então eu tenho esses registros, né? Então, pô, eu comprei lá uma placa lá para fazer um molde, né? Qual que é o registro de procedência, né? Qual que é a avaliação, né? Quais são as propriedades mecânicas daquele componente? Eu tenho que ter, né, lá tudo registrado, tá? E aí o gerenciamento, né, de todas essas partes, né? Ou seja, é engajar, né, e envolver todas essas pessoas, né? Todas essas pessoas no gerenciamento aí do projeto, né? Então, analisar as expectativas de todo mundo, né? Então, por exemplo, como né, o David colocou assim, pô, a pessoa lá do setor de montagem, ela tem que ser informada e assim por diante, né? Ou ela informa. Então, todo mundo aí tem expectativas, né, no projeto e a gente tem que gerenciar, né, as expectativas das pessoas. E muitas vezes os interesses das pessoas, eles são conflitantes, né? Então, a gente tem que saber trabalhar com isso, né? E ter uma comunicação contínua aí entre as partes, né? A fim de entender as necessidades e as expectativas delas, né? Para que tenha todo mundo aí comprometido aí no desenvolvimento do projeto. E isso daí é interessante, né? Existe
uma matriz, né, que ela fala o seguinte, ó, tem pessoas no projeto que ela tem um poder alto ou baixo, e ela tem um interesse que pode ser baixo ou alto, né? Então, todo projeto tem isso, né? Tem essas pessoas aqui, que tem o poder, né, que pode variar, e aí, assim, ó, essas pessoas que elas têm um poder alto, né, e um interesse alto, né, que é o B, o H e o F, a gente tem que gerenciar com atenção essas pessoas. Né? Então, essas pessoas aqui a gente tem que gerenciar aí ela com bastante atenção. Essas pessoas aqui, ó, né, que elas têm um poder alto, mas o interesse não é tão alto, a gente mantém ela satisfeita no projeto. Né? Esse cara aqui, ó, né, o D e o G, né, ele tem um interesse baixo, né, e um poder baixo. Isso daqui a gente só vai monitorar. Né? E esses daqui a gente mantém informado, né, o C e o F. Então, num projeto, né, você tem pessoas com diferentes interesses, né, e diferentes poderes. Né? Então, esse cara aqui, ó, o B, H e o F, geralmente é o cliente. Né? É o cliente aqui que está... Né? Às vezes tem o cliente, tem o cara, às vezes o fornecedor de câmera quente, né? O fornecedor de determinado componente mais crítico, o molde. Né? Então, esse cara aqui a gente tem que gerenciar ele com atenção. Né? Outros talvez não precise, né? Outros não precisam manter informado. Então é importante também a gente distinguir isso daí, para quê? Por conta do esforço que a gente tem que empreender no projeto. Né? Então isso daí é importante por conta disso, né? Então não dá para eu gastar energia com todo mundo aqui, ó, no gerenciar com atenção. Né? E também não dá para todo mundo aqui, não, esse cara aqui tem que ter, né? Eu tenho que manter alguém satisfeito, tem que manter alguém informado. Né? Então, isso daqui é bem importante aí também no projeto, tá? Qual que é a diferença ali do monitorar e manter informado? Não ficou muito claro para mim. Esse cara aqui, ó, o manter informado, tu tem que, por exemplo, tu fez o manter informado, tu fez uma ação lá no projeto, ó. O projeto a gente já passou aqui da fase de projeto informacional, a gente está agora desenvolvendo a concepção. Ó, a gente agora vai iniciar o detalhamento do projeto. Acho que já entendi aqui. Um tem que estar, mantendo informado, e o outro Isso. Tem que correr atrás e monitorar. Né? Monitorar. Esse cara assim, ó, vai, monitora, vê se aí, tá tudo em ordem e tal, não sei quem, entendeu? Perfeito. Então, essa... Não, tranquilo, olha. E aí, eu acho que vai muito quando você fala aqui, ó, né, em projetos, né, que tem a melhoria de processos e desenvolvimento de novos processos, de novos produtos. Então, às vezes você tem lá, por exemplo, uma empresa, né, vamos pensar assim, pô, eu tenho uma empresa, né, que o cara quer desenvolver lá um produto, e quer que eu desenvolva um produto, e aí às vezes eu tenho lá um engenheiro, eu tenho um gerente e tenho um diretor, entendeu? E cada um com responsabilidades diferentes no projeto, né? Então, assim, você vai tratar essas pessoas de diferentes maneiras, né? Não porque um é o diretor, o outro é o gerente e o outro é o engenheiro, mas diferentes maneiras, por quê? Porque eles têm poder e interesse diferente no projeto. Né? É bem interessante isso daí mesmo, bem interessante. Entendeu? E é bem assim mesmo, tem gente que tem que manter informado, tem outros que a gente tem que cobrar, outro tem que estar mantendo, é bem interessante. Eu tenho, por exemplo, um projeto lá com o pessoal do Senai lá na Bahia, e aí tem o diretor lá, né? Cara, e assim, o diretor, eu conheço ele é super ocupado, né? E ele, cara, eu assim, ó, às vezes eu mando lá as informações, ó, a gente
conseguiu fazer isso, isso, isso. E aí eu tenho o engenheiro, né? O engenheiro é mais o dia a dia, né? Então, essas informações diferem de um público para outro, entendeu? Então, ele quer saber assim, ó, a gente vai iniciar o projeto, a gente já fez essas macroetapas, está andando, está beleza, as dificuldades são essas e tal, né? E eu não vou ficar comunicando com ele toda semana, entendeu? Porque o cara é muito ocupado, né? Enquanto que os outros a gente tem que ter essa diferenciação, né? Mas é claro, sempre todo mundo com muito respeito, entendeu? Mas não é porque é por causa do poder e do interesse mesmo, tá? Então isso daí é importante fazer essa distinção aí, né? E aí eu vou ter, aí eu posso ter também, por exemplo, ó, uma matriz de avaliação do engajamento das partes, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu posso ver, por exemplo, né, se uma pessoa, né, ela é desinformada, ela é resistente, né? Ele é neutro, se ele dá apoio, se ele lidera determinado projeto. Então, isso daí tem um pouco a ver também, acho que o Felipe falou, né? É a questão da maturidade, né? Então, se eu conseguisse, é uma forma de eu estar medindo, por exemplo, né? Como é que é a maturidade das pessoas ao longo do desenvolvimento de um projeto, né? Então, como se fosse um plano aí de desenvolvimento das pessoas também, tá? Então, ele pode comunicar lá, por exemplo, com o plano de RH, tá? Bom, e aí, assim, né, a ideia, né, é que, assim, pô, eu tivesse lá um documento, assim, não precisa ser um documento de 50, 100 páginas, entendeu? Mas um documento adequado, né, para que eu possa iniciar o projeto. E que todas as pessoas envolvidas naquele projeto, elas saibam qual que é o papel delas. Então, assim, todo esse documento, né, que aí até como o Reginaldo falou, pô, eu tenho 100 projetos aqui, né, talvez, pô, se eu tiver um documento de 10 páginas, eu vou ter aqui, né, 1000 páginas só de gestão de projetos, eu não vou conseguir fazer, né? Mas assim, eu tenho que ter alguma coisa, ou é importante que eu tenha alguma coisa que me auxilie no gerenciamento daquele projeto, né? Então, esse documento é esse Project Plan aqui, né, o plano de projeto. Define-se lá uma linha base, né, uma baseline, assim, ó, o projeto vai iniciar a partir de hoje, a partir de amanhã, né, se faz aí uma reunião de início do projeto, né, e aí começa, né, a fase de planejamento, controle, execução, né, então você vai pegar esse plano, você vai executar esse plano, ao longo da execução você vai controlando o plano, né, e quando o projeto termina, né, você encerra o projeto, registra as lições aprendidas e assim por diante, tá? Então, assim, de uma maneira bem geral, né, é isso, né? É uma fase, assim, é claro que a gente tem que gastar um tempo gasta-se um tempo para fazer um planejamento, né? Então, e aí vai depender muito dos eventos, né? Então, aqui só um exemplo, né? Por exemplo, a corrida de revezamento lá de Atlanta, em 96, foi 2 anos de planejamento, né? Mas é um negócio também muito complexo, né? Eu acho que o que depois eu vou mostrar é que esse plano ele pode variar, né, conforme o tipo de produto a ser desenvolvido, né? Então, projetos mais simples, eu não vou gastar pouco planejamento, porque é aquilo que é mais corriqueiro, aquilo que a gente faz. Projetos de média complexidade, talvez eu tenha que planejar um pouquinho mais, e projetos de alta complexidade, aí o planejamento tem que ser bem mais efetivo, tá? Isso daqui é um modelo básico aí do PMI, né, que tem esse PMBOK.
Isso aqui está muito lá até a 6ª edição, aí depois mudou lá para a 7ª edição, né? Ele mudou aqui, eu vou passar um slide aqui bem rápido, mas assim, fala muito assim, em princípios, né, de ser esse administrador diligente, respeitoso, atencioso, ter um ambiente colaborativo aqui entre as pessoas do projeto, né? Envolver-se assim com o fato, né, de fato aí com todas as partes interessadas, né? Então isso daí é importante. E aí, acho que até como acho que o pessoal da Mauditur falou, toda quinta-feira fazem a reunião lá para acompanhamento dos projetos, né? Então acho que isso daí é muito disso, né? E focar no valor, né? No final, todo mundo quer um molde que funcione adequado, né? Que não tenha problemas, né? Então isso daí é importante, né? E a equipe avaliam o progresso e adaptam, né, para maximizar esse valor aqui esperado pelo cliente, né? Reconheça, avalie, né, faça interação, né, do sistema, que no fundo assim, né, é um projeto, eu tenho várias atividades, né, e elas têm que ser integradas, né, às vezes tem atividades são independentes e tal, mas é sempre importante a pessoa de um setor, né, ver que aquela atividade dele, ela está relacionada à entrega do molde como um todo, né? O cara não está polindo lá só uma cavidade, né? Pô, aquele polimento vai permitir que a peça seja injetada, né, que o sistema de extração funcione adequadamente, né, que o sistema de refrigeração também. Então, isso daí é importante, né? Que mais aqui? Demonstre o comportamento aí da liderança também, né? Então, é importante, né, para permitir aí o sucesso do projeto. Cada projeto ele é único, né? Então, assim, é importante a empresa adaptar, né? Se adaptar para essas mudanças, né? Adaptar aí para os diferentes tipos de projeto. Então, às vezes, como vocês lidam com diferentes tipos de fornecedores, provavelmente um grupo de fornecedores, de clientes, né? Eles requerem coisas diferentes, coisas distintas. Então, essa adaptação, né, ela é importante, né? Importante aí, como eu já falei, né, incluir a questão da qualidade. A complexidade, eu vou falar, eu vou depois ter uma aula que eu vou falar. E aí vocês vão ver que na gestão do projeto, né, que eu posso usar isso daí em bastante coisa, né? Respostas ao risco, né? Então, como o pessoal o Reginaldo falou, às vezes intuitivamente a gente faz isso, né? Mas ela é importante que elas sejam adequadas, né, econômicas e realistas, né? E seja um consenso aí entre todas as partes interessadas, né? E acho que isso daqui é uma coisa que é bem importante hoje em dia, né? Essa capacidade de adaptação, né? E essa resiliência, né? Então, a equipe, né, de trabalho está sempre com a capacidade, né, de se adequar às mudanças aí, né, que ocorrem no dia a dia, sejam mudanças de tecnologia, mudança de máquina, mudança de processo de trabalho, né, e também absorver aí, né, os impactos, né, dessa mudança de uma maneira bastante rápida, tá? Aceitar a mudança, né? Isso daí a gente já falou, né? E aí o PMBOK 7 ele coloca lá uns domínios, né? Que são esses grupos aqui de atividades, né? Relacionadas aí ao desempenho de um projeto, né? Então, muito relacionado aqui também com o que a gente já tinha falado também, eu falei antes, né? A parte desinteressadas, né, tratar a questão das equipes, né, a questão do ciclo de desenvolvimento do projeto ao longo do ciclo de vida, né, o próprio planejamento, trabalho, as entregas, né,
Então, assim, tem envolvimento aí das pessoas, né, nesse domínio de desempenho, equipes, né? Então, fazer com que as equipes elas atuem nas entregas, eu considerar o ciclo de vida aí também de um produto. Então, por exemplo, hoje em dia, eu entrego um molde, ter condições de fazer a manutenção naquele molde, né? Então, isso daí é importante, né? A questão do planejamento que a gente já falou, o trabalho no projeto, né? Que é o trabalho das atividades aí realizadas aí no projeto, né? E ter uma entrega, né? Entregar aquilo que está prometido, né? Com a qualidade dentro do escopo aqui esperado, né? É importante a medição, né? Então, trata das atividades avaliadas aí a medição de desempenho do projeto, né? Então, por exemplo, como é que eu sei se um polimento de um molde está bem feito, né? Como é que eu sei se a montagem de um molde está bem feita, né? Então, eu consegui medir esse desempenho, né? E tomar as ações aí para manter o desempenho aí num nível aceitável, tá? A questão da incerteza, né, que são essas atividades aqui, muitas associadas ao risco, né? Então, tem projeto que, como eu falei, tem risco maior, né? Isso aí também vai depender muito da complexidade aí dos projetos. Então, esses itens aqui, né, que eu passei aqui mais rapidamente, né, eles estão muito associados aqui no PM7. Né, a versão 7 é a versão mais atual, ela deu uma mudada bastante em relação a esse capítulo 6 aqui, a versão 6, né, mas eu vejo que a versão anterior, ela permite, né, essa visão aqui, ó, eu vou voltar aí, eu saber que quando eu estou fazendo o projeto, o planejamento aí do projeto de um molde, né, eu tenho que pensar cadê? Deixa eu ver se já passou. Eu tenho que pensar nessas. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, cadê? Eu queria um slide aqui, cadê? Não é esse. Aqui já foi. Eu tenho que pensar nessas 10 dimensões aqui, ó, né? Que é aqui, ó, que é integração, escopo, cronograma, custo, qualidade, RH, comunicação. Mesmo que intuitivamente, algumas não são tão intuitivas, né? Principalmente escopo, cronograma e custo e recurso, né? É importante eu pensar isso daí no planejamento de um projeto. Certo? Alguma dúvida aí até então? Então vamos, se tiver dúvida, vamos avançar um pouco mais aqui. Deixa eu falar um pouco aqui, vamos. Eu vou falar aqui, ó. A gente tem uns 45 minutos, eu vou falar um pouco sobre isso daqui. Sobre gestão do tempo aqui. Professor, eu acho que a grande questão a gente vai entrar aí agora, né? Assim, ali tem uma visão tão grande, né? Então, a gente vai ter que escolher algumas coisas que a gente vai se dedicar mais e outras a gente vai ter que ir pelo feeling, pela experiência, né? Porque senão a gente vai se perder na gestão do tempo do projeto, né? Então assim, ó, acaba que o que a gente planeja, né, digamos assim, no papel, né, é o escopo, o tempo, o custo e está embutido aí o RH, né? Porque esse custo é o que é matéria-prima, é processo, máquina e é pessoa, né? Então assim, o que a gente mais planeja é isso, né? A gente planeja como vai ser a comunicação.
talvez o que a gente fala assim, ó, a gente vai fazer uma reunião de acompanhamento do projeto uma vez por semana, utilizando tal ferramenta, o Google Meet, tal, não sei o quê, manda lá para a gente o convite e a gente vai fazer uma ata de registro do andamento do projeto. Né? Uma outra coisa aí uma outra coisa que a gente, então, por exemplo, na comunicação, né? Vamos pensar aqui na qualidade. Assim, ó, a qualidade, a gente não é que intuitivamente, a gente faz isso, embora não tenha assim, um plano assim, muito de qualidade, né? Mas o que a gente faz? No gerenciamento do tempo, a gente faz reuniões, por exemplo, tem empresa que faz reunião toda segunda-feira, ou uma vez lá por semana, para ver como é que está o andamento do projeto. Como é que está? O projeto é para estar nessa etapa, como é que está, se está sendo feito ou não. Vocês tiveram algum problema? A gente teve algum problema. Então, muitas vezes, isso daí o problema é gerenciamento da qualidade. Né? Isso daí é gerenciamento de qualidade. O projeto vai atrasar. Qual que é o impacto disso daí? Não, isso daqui pode atrasar os outros projetos. A gente está fazendo gerenciamento do tempo, né? Mas só que esse gerenciamento do tempo, ele tem um risco, né? O risco de eu atrasar um projeto, ele pode ser que ele atrase os outros 2 ou 3 projetos lá na frente. Então, intuitivamente, a gente faz isso. Né? É claro, até depois eu vou trazer na próxima aula, assim, um tempo atrás, aí eu participei de um curso, que foi bem, que aquele negócio, a gente faz um tem muito tempo atrás, a gente faz um curso, e aí no curso tinha que montar uma torre de papel, né? E aí a gente foi fazer o gerenciamento do projeto, né? Foram umas 10, 15 páginas de gerenciamento de projeto, né, para construir uma torre de papel. Mas é aquilo que eu falei, né? Imagina o seguinte, ó, lá na Molde Tools, os caras estão com 100 projetos em carteira. Como é que você vai gerenciar no papel todos esses projetos? Né? Tem coisa que ele vai fazer intuitivamente. Né? O risco está intuitivo. A comunicação, vamos fazer aqui, está intuitivo. Né? Talvez alguma empresa requer uma forma de comunicação diferente. Então, tudo bem, então eu boto diferente lá no projeto, entendeu? Mas como você falou, acaba focando em alguns, porque senão vai ficar doido, né? Não tem, principalmente porque assim, são muitos projetos, né? Às vezes, assim, se tu tiver um projeto muito mais complexo, com um cliente mais importante, um cliente, né, que requer um cuidado maior e tal, aí talvez valha a pena você deixar tudo isso daí registrado no contrato, como é que vai ser e assim por diante. Né? Eu acho que essa parte, assim, quando você fala assim, em novos desenvolvimentos, né, quando eu falo assim, novos desenvolvimentos, não sei se é o caso da Molde Tool, né, ou mesmo da Stronghold, às vezes, quando eu estou falando em novos desenvolvimentos, eu estou falando assim, que eu vou por um caminho que eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá no final. Né? A gente estima que vai chegar. É que nem assim, eu na universidade, ou quem já passou por isso, o cara está fazendo lá um mestrado, um doutorado, um projeto de pesquisa e tal. Você sempre faz um negócio achando que lá no final tu vai conseguir fazer aquilo ali. Mas pode ser que você não consiga. Né? Pode ser que você não consiga. Então, assim, qual que é o risco disso daí? Né? Tem um risco. Então, assim, talvez para esses projetos vale a pena utilizar estratégias diferentes. Né? Por exemplo, assim, vamos supor, né, que eu estou desenvolvendo uma nova tecnologia e aí eu fiz lá um levantamento do que existe no mercado, do que existe na literatura sobre aquela tecnologia. E aí eu cheguei à conclusão assim, a gente pode viabilizar aquela tecnologia de 3 formas. Tem 3 caminhos para fazer isso. Caminho 1, 2 e 3.
né? Eu posso chegar para o meu cliente e falar assim, olha, o que a gente vai propor para vocês vão ser 3 caminhos. A gente vai chegar e vai mostrar 3 alternativas, como se fossem 3 rotas tecnológicas. Então, imagina o seguinte, assim, ó. Eu vou fazer essa cavidade do molde, eu posso fazer pelo método tradicional, eu posso fazer por prototipagem rápida, eu posso fazer por conformal cooling. Tá? Tem essas 3 soluções. Por cavidade convencional, eu já sei qual que vai ser o resultado. Por prototipagem rápida, eu tenho as minhas dúvidas. Por conformal cooling, eu garanto, porque eu tenho uma assertividade maior, porque eu já fiz isso. Né? E aí tu vai falar para o cliente assim, ó, tu escolhe, né, qual das 3 você quer. Uma tem as vantagens e as desvantagens, a segunda tem as vantagens e as desvantagens, a terceira tem as vantagens e as desvantagens. Mas esse risco de escolha, você joga para o teu cliente. Entendeu? Então, isso faz parte do planejamento do projeto. Isso daí faz parte do planejamento do projeto. Entendeu? Então, assim, e aí, às vezes, dependendo disso daí, não está só no planejamento, aí não envolve só escopo, tempo, custo, envolve outras coisas. Né? Mas isso depende de projeto para projeto. Né? Tem empresa que fala assim, não, ó, eu vou fazer o molde, vou entregar aqui, determinada operação lá do molde, quando ele estiver pronto, vocês fazem. Então tem cliente que às vezes prefere fazer isso ele mesmo. Né? Então, isso vai depender de situação para situação. Né? E às vezes tem coisa que não dá para gerenciar, cara. Eu estou lá num projeto com o pessoal lá, também lá do pessoal do Senai da Bahia, e tem o pessoal da UFSC lá de Florianópolis, de desenvolvimento de satélite. Né? E aí só existe um fornecedor mundial de placa solar para satélite. E o cara tá lá, e ele demora. Eu quero pagar para entregar semana que vem. Não tem como. Entendeu? Isso daí é uma coisa que ele está impactando no projeto. A gente fez o planejamento e o planejamento está amarrado com isso. Então, assim, são situações que acontecem, que ocorrem. Né? E às vezes nem tudo a gente consegue também prever. Tá? Então, assim, eu vou falar um pouco aqui de planejamento de tempo aqui, talvez, acho que é o que mais vocês fazem, né? Algumas coisas eu já falei ontem, né? Mas, assim, vou falar um pouco aqui dessa questão da definição de atividades, estimativa e tal, tá? Então, assim, ó, quando a gente vai fazer um planejamento de tempo, né? A primeira coisa que a gente sempre olha é o escopo do projeto, né? Então, assim, o que eu tenho que entregar para esse meu cliente? Né? Então, uma vez que eu sei lá o que eu tenho que entregar, eu vou fazer o quê? Defino as atividades, qual que é a sequência delas, estimo a duração dessas atividades e elaboro o cronograma. Só que essa estimativa aqui, ó, da duração, ó, né, ela vai depender muito do quê? Do planejamento dos recursos. E esses recursos é o recurso de máquina e equipamento e é recursos de pessoas também. Né? Então, por isso que ele né, de certa forma, está comunicando lá com o plano de... Está comunicando com o plano de RH, né? Tá? E isso daqui, ó, né, com isso daqui eu vou fazer uma estimativa, né, de custo, né? Essas informações vão me dar origem aqui, né, no orçamento aqui do projeto, né? E aí eu posso comunicar isso daqui também com planejamento de risco, né? Então, por quê? Porque dependendo do projeto, né, e dependendo do plano de risco, eu vou ter algumas outras ações. Então, por exemplo, assim, ó, se eu for terceirizar determinadas operações de fabricação do meu molde, porque eu não quero que o projeto atrase, isso daqui vai ter um impacto, né, aqui no plano. Se eu precisar, por exemplo, lá de fazer... existe o risco de eu matar lá
uma cavidade do molde para evitar, porque eu vou usar uma máquina nova. Para evitar isso, eu vou fazer usinagem de 2 cavidades, uma utilizando a máquina antiga e a outra a máquina nova. Tá? Um exemplo, né? Eu tenho impacto disso daí no orçamento do projeto, tá? Então, assim, tudo que eu conseguir prever antes, melhor, né? E aí eu consigo gerenciar. Então, assim, ó, então o planejamento aí do tempo, né, ele envolve isso, envolve a definição de todas as atividades, e aí, coisa, né, se eu tiver atividades que são padronizadas, e essas atividades padronizadas por exemplo, fazer o furo lá numa determinada cavidade, fazer o furo lá numa determinada placa do porta-molde, do sistema de extração e assim por diante, mais fácil fica eu ter a estimativa de duração delas, tá? A grande questão aí, acho que também impacta um pouco do Alan e também o Reginaldo comentou e o pessoal do Strong, é quando às vezes eu não sei muito bem qual que é esse caminho. Hoje em dia se consegue muita coisa simular, né? Eu consigo simular, por exemplo, qual que vai ser o tempo de usinagem lá de uma cavidade e tal, não sei o quê. Então isso daí eu também consigo colocar aqui no cronograma, mas às vezes o desenvolvimento de uma nova concepção lá, de um produto, pô, aí eu tenho que, não é assim, né? Não é da noite para o dia, eu tenho que estimar esse valor, tá? Então, eu defino essas atividades, a sequência, a estimativa de duração delas, né? Faço a programação aqui do projeto e controlo. Então, assim, ó, então né, tem esse planejamento aqui do tempo, né? Então, assim, ó, a definição das atividades, né, assim, eu tenho que listar todas as atividades que vão ser realizadas no projeto, né? E essas atividades, né, eu vou partir lá do plano de escopo, né, eu tenho lá a EDT, o WBS, Work Breakdown Structure, para assegurar que ela vai estar toda completa. Aí eu tenho que fazer um manual do molde, eu tenho que botar essa atividade. Eu tenho que fazer eletroerosão lá e tal, não sei o quê. Tem que botar isso daí lá na atividade de desenvolvendo o molde, né? E uma coisa, né, que é importante, não incluir o que está fora do escopo, né? Aliás, isso daqui lá no plano de escopo também é uma coisa importante. O plano de escopo, ele é importante ele conter tudo que tem no escopo e ter lá declarado o que não está no escopo. Por quê? Para evitar do cliente assim, mas eu achei que ia estar entregue isso. Não. A gente falou, a gente vai entregar tudo que está aqui no escopo e o que não está no escopo. Tá? Então, o transporte do molde é de responsabilidade da empresa ou do cliente? Se for da empresa, eu coloco lá se for da empresa, que eu digo a ferramentaria, eu vou colocar no escopo. Se for do cliente, eu tiro isso dentro do escopo. Não vou ser responsável, não vou gastar com isso, né? Se tiver problema, não é da minha alçada, entendeu? E aí inclui a descrição das atividades, né? E aí, em muitas projetos, acaba que o WBS, essa lista, elas são feitas em conjunto, tá? Porque tem uma relação bastante grande entre eles. Bom, aí eu vou definir a sequência das atividades, né? Então, assim, ó, aí tem umas coisas assim que elas são inerentes aí ao processo e elas envolvem limitações físicas. Então, por exemplo, assim, se eu estou construindo um prédio, né, eu tenho que construir a laje da cobertura somente depois de eu fazer as lajes dos andares inferiores. Eu só posso fazer o teste lá de um protótipo, né, se, por exemplo, a placa de chip estiver pronta. Mas no ferramental, tem atividades que eu posso fazer em paralelo. Quais são essas atividades? Né? Então, se eu tiver isso daí mapeado, eu consigo ganhar tempo no desenvolvimento do ferramental.
né? Uma outra coisa, se eu tiver componentes que são padronizados, eu não estou falando de operação, tá? Eu estou falando de componente. Se eu tiver componentes que são padronizados, eu consigo ganhar tempo na fabricação do ferramental. Tá? Então, assim, é importante, né, eu ter essa definição. Então, assim, o cara só vai poder fazer polimento depois que a cavidade estiver pronta. Né? Isso é óbvio. Né? Então, eu tenho essa dependência, né, que a gente chama de mandatória ou obrigatória. Assim, tem outras dependências que elas são arbitrárias. O que é isso daí? Né? Elas vão ser definidas pela equipe. Né? Então, por exemplo, assim, ó, e elas são muito baseadas nas melhores práticas. Tá? Então, assim, ó, a Molde Tool já fez vários moldes. Né? Então, assim, talvez algumas etapas eu consiga passar, então, por exemplo, assim, ó, em vez de, por exemplo, eu fiz uma simulação, imagina que eu estou fazendo eu fiz lá uma simulação, e aí eu sei que essa simulação, ela está tão boa, né, por causa da minha experiência, do meu conhecimento e tudo, que eu posso pegar essa simulação e eu não vou fazer teste de laboratório, eu vou fazer teste de campo, direto, porque já é certo, né? Então, assim, mas isso veio de onde? Isso daí veio das melhores práticas, da experiência, do conhecimento da empresa ao longo do tempo. Tá? Então, assim, esse tipo de atividade, né, esse conjunto de atividades, eu posso organizá-las para quê? Para eu ganhar tempo no projeto. Tá? Então, assim, mas isso é baseado assim, ó, com base na experiência da empresa, né? Talvez é um caminho que ele pode ser o melhor, embora existam outras opções, tá? Então, assim, ó, imagina que eu tenho lá um ferramental, né? Imagina que eu tenho um ferramental que ele é um padrão que a empresa faz. Né? É um ferramental. Então, esse tipo de ferramental, talvez algumas atividades aqui eu posso passar. Falando em moldes de alumínio, é outra área de conhecimento. Né? É outra área de conhecimento. Então, assim, ó, talvez, né? Aí, como algumas empresas, aí vocês não vão ter as melhores práticas, né? Talvez algumas soluções que vocês aplicam para moldes de injeção, elas não vão poder ser aplicadas para moldes de alumínio. Até vocês conhecerem, até vocês conhecerem melhor o processo. Entendeu? Então, assim, tem coisa que vai ser utilizada para um determinado produto, tem coisa que não vai ser utilizada para outro produto. Mas é importante, né, eu saber desse conjunto, né, desse conjunto aqui de atividades. Né? E tem atividades que elas vão depender de fatores externos. Né? Então, por exemplo, assim, eu tenho uma atividade que ela vai depender da aprovação de um cliente. Quanto tempo tem esse cliente para aprovar o projeto? Ele vai aprovar em uma semana, 2 semanas, e aí, assim, está lá no contrato que ele vai ter 1 semana para aprovar aquilo ali. E aí ele demora 2 semanas. E aí vai bagunçar todo o meu cronograma e a relação com os outros projetos. Então, assim, ó, isso daí, essas dependências são bem críticas aí, né? E essas dependências, elas podem gerar o quê? Um risco para o projeto. Então, por exemplo, o Alan falou assim, a gente importa muita coisa, né? Importa algumas coisas.
o tempo de importação, ele muitas vezes ele vai atrasar o projeto, ou pode atrasar o projeto, né? Causa um risco, né? Então, por exemplo, assim, eu vou comprar um componente, né? Mesmo no caso da Mold Tool também, talvez ali da Stronghold também. Eu vou ter que fazer a aquisição de um componente importado, ou nacional e tal, ou depende de uma decisão do fornecedor. Esse tipo de atividade, ele pode causar impacto aí no projeto, tá? Então, isso daí é importante e tem um risco aí que ele tem que ser mensurado, tá? Ou ainda, por exemplo, lá no molde de injeção, eu vou fazer um tryout lá no final, né? E aí eu dependo de um fornecedor, de eu ter uma máquina lá para fazer o tryout, e pode ser que isso daqui atrase o projeto, né? Eu estava conversando lá com o Pofo, depois acho que de 2 anos lá, ou 3 anos, o projeto atrasou por conta de um tryout, fornecedor externo, né? Impactou na empresa, tá? Então isso daí é importante, né? E aí todo projeto ele tem lá os milestones, né? Os milestones são os pontos principais, os marcos do projeto, né? São aqueles que têm um significado importante aí para o projeto. Então, por exemplo, no projeto lá do molde, pode ser a finalização da cavidade, pode ser a montagem do molde, né? Então, são os pontos mais significativos aí do desenvolvimento aí de um ferramental, tá? Então, assim, essas atividades, né? Elas vão ter uma relação entre elas, né? Então, eu posso fazer um diagrama de redes aí, de atividades aí de um projeto, né? Onde que eu vou ter lá a fase, o início, né? Todas as atividades, né? Então, por exemplo, dessa linha eu posso ter atividades relacionadas à estruturação do porta-molde, aqui eu posso ter atividades de fabricação da cavidade, eu posso ter atividades aqui de compra de material, né? E no final eu vou ter o porta-molde lá pronto, né? Então, assim, existem, né? Se vocês olharem assim, existem várias formas de representar, né? Então, aqui nesse daqui as atividades estão representadas aí dentro das caixinhas, e aí tem tantas formas que eles representam com nós e tal, né? Mas uma coisa importante da gente ver assim, ó, que nesse planejamento, né, a gente tem atividades que elas são predecessoras e atividades sucessoras, né? Então, as atividades, uma termina, né, quando ela terminar, a outra começa. Tem atividades aqui, ó, que as duas atividades, elas podem começar ao mesmo tempo, tá? Elas podem começar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso treinar supervisores e operadores ao mesmo tempo, tá? E eu posso ter atividades que elas terminam aqui na mesma fase. Então, por exemplo, eu posso ter lá, por exemplo, a sucessora aqui, o término do polimento lá da cavidade do ferramental, e aqui o término da estruturação da fabricação das outras placas lá do porta-molde. As duas estão prontas aqui, né? E aí eu posso começar a fazer o tryout, né? E essas daqui atividades aí, né, que a gente chama de início, término, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu vou fazer o pagamento de um equipamento, ele é realizado somente após a entrega e o teste do equipamento na empresa, tá? Então, assim, esse tipo de ligações aqui entre as atividades, né, ela é importante para quê? Para eu poder fazer o quê? A programação do meu projeto. Então, essa definição aqui, né, ela vai permitir eu fazer a
partir do desenho aqui das atividades, eu fazer a programação do projeto, tá? Então, aí tem vários métodos de fazer isso, né? Método diagrama de flecha. O que muda aqui é um pouco a representação, né? A atividade aqui, ela está aqui na flecha, enquanto que a atividade aqui está na caixinha, né? E aí, depois disso daí, né, eu preciso de fazer uma estimativa aqui de duração dessas atividades. Então, assim, quanto tempo vai durar cada uma delas? E para isso, né, eu posso usar, por exemplo, dados históricos de projeto. Então, por exemplo, assim, quanto tempo... Por exemplo, a usinagem de uma cavidade, eu vou saber pela... que eu vou ter a programação lá, né, eu vou ter a simulação, né, do CAN, então eu consigo fazer a programação do tempo lá, por exemplo, ter uma ideia de quanto tempo vai gastar lá para eu fazer a usinagem, né, da cavidade. Mas todos esses recursos, todos esses dados históricos, né, juntamente com os recursos que eu preciso para fazer o ferramental, né, e a capacidade deles, com isso daqui, ó, eu vou conseguir, né, eu vou conseguir fazer essa estimativa de duração das atividades. Então, eu vou ter lá arquivos de projeto, né, estimativa de duração, né, de base de dados comerciais, conhecimento, o próprio risco aqui, ó, né, ele vai me trazer algumas estimativas aí em relação às atividades, né, o tempo de duração. Então, pô, uma atividade que às vezes para fazer essa usinagem, eu tenho que ir com mais cuidado, porque pode quebrar a máquina e tal, eu considero isso daí lá no tempo, tá? Então, assim, aí vocês começam a ver que um plano ele começa a comunicar com outro plano, tá? E assim, ó, tá vendo aqui, ó, arquivos de projeto, né? Uma coisa importante, assim, ó, terminou o projeto, façam uma análise crítica daquele projeto e vejam se as horas planejadas elas foram realizadas e qual que é a diferença que deu disso daí, né? E dá para montar um banco de dados, né, para eu ter uma estimativa de quanto que é cada uma daquelas atividades, né? Então, eu posso ter lá, por exemplo, avaliação de especialistas, né, e estimativas por analogia, né? Então, eu não sei, eu acho que eu não sei como é que a Molde Tool faz, né? Mas eu acredito que muito disso daqui, né, o Reginaldo, acho que vocês utilizam isso daqui e a disponibilidade das informações que vocês têm, né? Sim, são 3 momentos, né? O que o comercial vende, o que o PCP aponta e o que a fábrica aponta também, né? E aí junta essas informações para vocês tomarem a decisão e fazer essa estimativa, né? Então é isso. Geralmente, eu vou falar assim, ele é como a maioria dos nossos... Bom, é mais ou menos isso mesmo. Então, é muito assim, ó, então acaba aquecendo isso daqui, né? A avaliação de especialistas, as informações que tem disponíveis, né? Baseada nas quantidades, né? E às vezes sempre bota lá o tempo de reserva, de segurança, né? Dependendo aí do projeto, né? E com isso daqui, ó, né, eu tenho lá a estimativa de duração de todas as atividades, né? E aí com isso daí eu desenvolvo lá a programação, né? Considerando aí calendário, datas, enfim, né? Muitas vezes, né, eu posso antecipar algumas atividades, né? Então isso daí às vezes acontece, né, embora a gente esteja ainda fazendo o planejamento do tempo, né? Algumas atividades eu posso antecipar, né?
E às vezes eu consigo também ter algumas folgas aí, né, para a questão aí mais, às vezes, de segurança e tal, né, ou para utilizar um determinado recurso, né? Então, isso daqui é importante, né, ver o que eu posso antecipar, né, e quais são as folgas, né? E aí depois, né, isso aqui até já falei para vocês, né, então a questão do caminho crítico, né? Então, com essa duração aqui, ó, das atividades, né, eu consigo calcular o quê? Eu consigo calcular qual que é o caminho crítico aqui do meu projeto, né? Então, é esse caminho aqui, né, ou seja, onde que eu tenho folga aqui igual a zero, né, esse é o caminho crítico. Então, essas atividades aqui, elas não podem atrasar, né? Essas atividades aqui, elas não podem atrasar porque vai dar problema no projeto. Então, nessas atividades aqui, ó, eu tenho um risco maior, né? Eu tenho um risco qual que é o risco dessa atividade C atrasar? Né? Qual que é o risco da atividade F atrasar? Então, com base nisso, eu posso colocar, às vezes, mais recurso, ou eu posso terceirizar essa atividade, dependendo lá do... Né? Então, por exemplo, a atividade F aqui é construir um conformal cooling. Eu tenho pouca experiência nisso daqui, então eu vou contratar lá, por exemplo, o Alan, que faz isso. Para evitar o quê? Para evitar esse atraso. Tá? É claro que se eu fizesse internamente, ia sair mais barato. Então, mas isso daqui, eu vou contratar o Alan, vai ter um impacto no custo. Então, acaba que essas coisas, assim, ó, escopo, tempo, custo, risco, ele é tudo meio, assim como os outros, né, dimensões, elas, né, ele é integrado, né, um planejamento integrado aí do projeto. Nessa atividade F aqui, ó, ela não pode atrasar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, e aí eu preciso de pessoas trabalhando 12 horas por dia na máquina. Então, beleza. Então, eu vou chamar a pessoa A e a pessoa B para trabalhar nisso daqui. Ó. Vai ter impacto o quê? Vai ter impacto no custo, né? Vai ter talvez impacto em outras máquinas, talvez eu tenha que pagar hora extra para ele. Então, assim, tudo isso daqui eu tenho que levar em conta no projeto. Né? E aí eu vou ter lá qual que é o caminho crítico. Em muitos casos, né, eu posso adicionar mais recursos, né, para cumprir o trabalho mais rápido, tá? Então, isso daí é uma estratégia, né? Só que a tendência é essa, né? Eu vou aumentar o custo do projeto. Mas, muitas vezes, se o cliente está disposto a pagar, né? Beleza. Qual que é o grande desafio? Né? É que, assim, ó, a gente não pode gastar muito tempo planejando tudo quanto é proposta de projeto. Né? Por quê? Porque senão o orçamento vai ficar um negócio extremamente caro. Né? Então a gente tem que jogar com isso, né, ao longo do gerenciamento do projeto. E aí, se eu tenho um bom plano de projeto, eu consigo tomar as decisões adequadas para saber o quê? Qual decisão vai me causar o menor impacto aqui no custo do projeto, tá? Às vezes eu posso comprimir algumas atividades, né? Então reduzir o prazo do projeto, né? Então isso daí é o que né? O próprio Reginaldo estava comentando aí, que acho que com o David ontem. Ó, a gente faz reunião toda quinta-feira e assim, ó, surgiu tal problema aqui, tal, não sei o que, quem que pode se comprometer? Um aqui eu consigo 2 dias, aqui eu consigo 1 dia, né? E vai e faz esse tipo de análise, tá? Então, isso daqui é o gerenciamento, é o controle do projeto, e é isso daqui mesmo, né? E aí, às vezes, acontece, tem que fazer isso daqui, né? Às vezes você tem um comprometimento da utilização de recursos, né? Você pode ter uma possibilidade de ter um retrabalho e você aumenta o risco. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um polimento lá que estava planejado para durar 5 dias, e eu faço em 3 dias, né?
eu tenho um aumento desse risco aqui. Mas isso faz parte da operação mesmo, tá? Não tem nada, né? Não, mas pode acontecer isso, tá? Enfim, existem aí vários softwares aí de gerenciamento de projetos, né? De cronograma, né? Vocês já até comentaram alguns, né? Eu vou conversar com uma empresa para ver se eles vêm e fazem uma apresentação também do sistema, mas não é para vender nem nada, longe disso daí. É mais para mostrar para vocês, porque assim, ó, se eu tenho todas as atividades, imagina o seguinte, se eu tenho uma empresa, né, com com o RP dela todo funcionando, tudo direitinho, né, e esse RP com informações disponíveis para eu fazer o gerenciamento do projeto, né, o gerenciamento das atividades e tal, e se eu tiver uma forma de otimizar isso daí, rápida e que seja alinhada com o setor de ferramentaria, teoricamente eu poderia ganhar em produtividade, né? Mas como o próprio Reginaldo falou, né, tem 100 projetos, cada projeto aí tem mais de 100 atividades, se for rodar isso daí toda hora, né, eu acabo precisando de uma capacidade computacional enorme, né, e eu tenho que gerenciar isso daí na fábrica e às vezes se torna, às vezes a solução apresentada, né, pode ser que ela torne inviável, né. Então, assim, mas é interessante para vocês, para a gente ver, discutir aqui e conversar, tá? Então, aí eu vou ter lá no final, né, as atividades, a duração, né, as precedências, quem são os recursos, né, um gráfico de Gantt aí tradicional, né, eu posso ter lá uma relação de redes de atividades, alocação dos recursos, né, para cada uma dos dias ali, né, e aí consigo, né, dependendo do sistema, ter lá os relatórios, né? Mas o importante, né, do plano de projeto é a gente ter assim, ó, como é que os projetos eles vão ser gerenciados em termos de tempo, né? Com que frequência que vai ser avaliado? Então, por exemplo, geralmente é semanalmente mesmo, né? Ter uma forma de avaliar, pô, eu tive que mudar o prazo, qual que é o impacto que isso daí vai dar no orçamento, né? E aí eu posso até ter lá um sistema, né, onde que essas mudanças de prazo elas podem ser classificadas e priorizadas. Então, talvez por determinados clientes, o cara não aceita uma semana a mais, mas por outros eu consigo até negociar, né? Então, né, e eu ter lá, por exemplo, assim, ó, pô, eu tenho uma mudança que ela não está prevista no prazo. Como é que eu vou gerenciar isso daí? Né? Como é que eu vou comunicar e negociar isso daí com o cliente? Né? E quem é o responsável, né, por esse gerenciamento aí do prazo? Né? Quem que é o responsável por aprovar se o projeto vai atrasar uma semana? Se o projeto atrasar um mês, quem que vai ser o responsável por essa decisão? Entendeu? Ah, para eu mudar o cronograma, eu vou precisar de mais 10 mil reais. Quem aprova? Para eu mudar o cronograma, eu vou precisar de mais 100 mil reais. Quem que aprova isso daí? Não vai ter um impacto em 100 mil reais. Quem que aprova isso daí? Então, todas essas informações, elas fazem parte também do plano de gerenciamento. Embora nem sempre vai estar lá escrito, né? Mas a empresa, né, de alguma forma, já tem isso daí, né? E aí se faz o controle aí da programação, né? Tem os relatórios, né, de desempenho, solicitação de mudança, né? Então isso daí provavelmente vocês fazem lá na reunião semanal, né? Existem várias ferramentas, né? Mas muitas vezes, gente, assim, ó, um bom quadro, né, com essas informações disponíveis, elas são suficientes, entendeu? Vai depender muito do quê? Da quantidade de projetos, né? Talvez não dê para fazer no papel, tem que ter um sistema e assim por diante, né?
E aí o que vai ter são essas revisões de programa, de programação, ações corretivas, lições aprendidas, né? Então, assim, basicamente, quando a gente vai fazer o plano de tempo, né? É basicamente isso, né? Talvez não seja nenhuma novidade aí para ninguém, né? Mas é importante a gente ter essas informações bem organizadas, mapeadas, pensadas, né? E saber que ela integra com outros planos de gerenciamento para a gente poder estar tomando aí as decisões, tá? Ficou alguma dúvida aí? No questions? Tá. Olha, eu acho que a maior dúvida é que sistema é bom para a gente usar para gerenciar projeto, porque já testei tanta coisa, se bem que a questão também não sei se é tanto o sistema, né? A ferramenta é muito importante, né? Quando a gente tem uma ferramenta que é boa, o que você recomenda nessa área que realmente assim as empresas aplicam e funciona, que você vê que funciona que nem um reloginho aí, né? Assim, olha, isso aí foi a mesma pergunta que o pessoal da outra turma fez. E assim, ó, eu tenho um amigo que outro dia eu perguntei para ele assim, ele estava conversando, ele comentou. É a mesma coisa que eu perguntar para ti assim, ó, qual celular que é melhor? É o celular da Apple ou o celular que usa o sistema da Apple ou o sistema Android? Tu vai falar para mim que o melhor que se você tiver Apple, você vai falar que o melhor é da Apple. Eu não gosto da Apple. Por quê? Porque todo o meu mundo é o Windows. E o meu celular é Android. Não significa que o celular da Apple é ruim. Porque tem gente que ama a Apple. Então, assim, existem no mercado diversos sistemas de gerenciamento de projetos. Cada empresa tem a sua necessidade, entendeu? Então, assim, eu não consigo apontar que esse é melhor, o outro é melhor. E existem filosofias de trabalhos diferentes. Então, assim, ó, o que eu te mostrei aqui, ó, é a parte do modelo tradicional, né? É uma abordagem. Lá nas outras aulas, eu vou falar de gestão ágil de projetos, que é outra abordagem, tá? Eu vou conversar com o pessoal, dei uma aula na primeira turma, que eles utilizam muito o conceito de corrente crítica, que é uma outra abordagem, entendeu? Então, assim, depende muito de empresa para empresa, depende muito do quê? De produto que você está fazendo, né? Depende muito da estrutura organizacional que você tem, né? E depende das informações que você tem disponíveis para você alimentar o sistema. Então, assim, mas acho que a coisa mais importante que tem de tudo isso daí é assim, ó, tu tem que ter todos os teus processos mapeados. Antes de pensar no sistema, entendeu? Então, assim, ó, eu faço molde padrão, beleza. Eu faço dispositivo, qual que é o meu processo? Eu faço conformal cune, qual que é o meu processo? Eu faço produto X, Y, Z, qual que é o meu processo? Porque se não tiver esses processos mapeados, tu não vai conseguir fazer. Tu pode vestir, comprar o sistema mais caro que tiver. Não vai funcionar, entendeu? Talvez um pouco como o Reginaldo falou assim, um tempo atrás investiram no sistema para treinar, por alguma razão lá funcionou umas coisas, outras não. Então, assim, cara, não dá, eu não consigo apontar o sistema X, Y, Z é maior ou melhor, entendeu? O que a gente viu até agora está tudo assim mais parecido com um project, né? Com aquele gráfico gigante, com estruturado. E o que a gente vai ver então nas próximas aulas vai ser mais parecido assim com Trello, com Monday, baseado em Kanban.
Mas assim, ó, o que eu vou mostrar para vocês, assim, ó, qual que é meu plano? Na segunda-feira, acho que ainda eu vou falar um pouquinho desse modelo tradicional, trazendo alguma outra coisa aqui para vocês, mostrarem para vocês, né? O que dá para fazer. Eu vou falar sobre gestão ágil de projetos, que é uma abordagem que ela é utilizada, aquela parte lá de Scrum e tal, que ela é utilizada para fazer muito na área de software, embora eu possa utilizar, na verdade, assim, ela nasceu na área de software, mas ela pode ser utilizada em outras áreas. Então, para determinados produtos, pode ser um negócio interessante. E aí, por que eu estou trazendo, eu vou falar sobre gestão ágil? Porque depois eu vou falar sobre complexidade de projeto. E aí, vocês vão ver o seguinte, para projeto que é simples, e aí eu vou falar também de um outro, mas esse aqui é até rápido, que é Project Model Canvas, que é como se fosse uma folha, um chart, onde que eu posso esquematizar ali um projeto, tá? De maneira bem, bem simples. E aí eu vou falar sobre complexidade de projeto. Então, a ideia da complexidade é porque é para mostrar para vocês que eu posso ter projetos com diferentes tipos de complexidade, e para cada uma dessas complexidades, aí eu posso utilizar, talvez, um Project Model Canvas, eu posso utilizar algumas vezes o modelo tradicional, e algumas vezes um modelo tradicional com o Scrum, que é essa gestão ágil. Entendeu? Então, para mostrar para vocês assim, ó, que existem diversas maneiras de eu fazer o gerenciamento do projeto. Tá? Então, e aí vocês vão poder usar, aí assim, eu quero usar Trello, quero usar qualquer outra MS Project, quero usar outras ferramentas, eu posso utilizar, entendeu? E aí eu vou chamar uma empresa para vir mostrar para vocês outra ferramenta, que é essa que é mais da parte de corrente crítica. Tá? Então essa que é a ideia aí para a ideia do curso, entendeu? Então assim, até para vocês mostrar para vocês que existem essas diferentes tipos aí de abordagem, tá? Na área de gestão aí de projetos. Entenderam aí? Qual que é a ideia? Perfeito, muito bom. Sim. Podemos fazer assim? Podemos. E aí, assim, ó, aí, por exemplo, assim, ó, eu vou mostrar aqui, mas aí depois eu mostro, por exemplo, né, que o Felipe falou ali da questão do DRH, de modelo de maturidade, eu vou mostrar uns 2, 3 slides lá do aluno de mestrado lá que ela fez, né, vou até falar ali um pouco ali né, o Felipe, talvez dar uns slides ali para vocês sobre metodologia de projeto mesmo, de produto, só para vocês terem uma ideia, assim, um produto novo, o que dá para fazer ou não, tá? Mas aí é mais até umas pinceladas aí, que eu não sei se vai dar tempo de falar tudo isso, tá? Então tá bom, gente. Então fechamos aí por essa semana. Semana que vem nos encontramos na segunda-feira. Beleza, então. Então tá bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom resto de semana aí Obrigado. para vocês. Um abraço. Valeu, obrigado. Tchau, Abraço. tchau. Valeu. Tchau.